Olá, bom dia! Espero que você esteja conseguindo me ouvir direitinho. A nossa primeira aula vai ser sobre Era Napoleônica, tá? Então, só recapitulando aí, a Revolução Francesa, ela inicia em 1789, onde você vai ter os partidos jacobinos, girondinos e a planície, né? E tem toda uma confusão, a fase do terror, o grande medo, e aí você tem, por fim, a fase dos girondinos, que assumem novamente o comando, mas percebe que a qualquer momento vai voltar um grande caos dentro da França, e aí você tem a nomeação de um grande general, que é o Napoleão Bonaparte, que vai ser o grande nome que vai finalizar essa Revolução Francesa. Foi até aí? Tranquilo? Então vamos lá. A Era Napoleônica. Então, assim, você vai ter ainda a França, lembra? A França, ela ainda é uma república, tá? Quando a gente tem Napoleão assumindo o governo da França, tipo, a gente tem logo na cabeça, ele é o imperador, então não é mais república. Não. Então, primeiro ponto, quando Napoleão assume o governo na França, ele vai ser o primeiro cônsule, tá bom? Período consular, que a gente chama, tá? Então, isso ainda está dentro dos parâmetros da República, tá bom? Ficou bem claro isso? Ótimo. Então, quando ele assume o governo como o primeiro cônsule, ele vai estar respeitando essa ideia de república, tá? Eu até trouxe aqui o livro para que eu possa estar batendo com você item por item, para não ter nenhuma dúvida, tá bom? E mesmo que você tenha, tipo, Karina, eu não entendi direitinho o que você falou. Beleza, você manda pra mim um áudio e a gente cai dentro daquilo que você não compreendeu, tá? Então aqui, o período consular, né, que ela vai iniciar a partir de 1801, 1802, e aí você tem o seguinte, ele vai continuar, o que ele vai reafirmar, tá? Que ele vai obedecer às leis, ele pode também decretar guerras e pode firmar a paz. Então, ou seja, ele vai ter plenos poderes mesmo dentro dessa república, tá bom? E isso já vai proporcionar a ele, mais à frente, se transformar no imperador. Naquela ideia do pensamento absolutista, que eu mando, você obedece. Então a gente vai estar trabalhando com esse pensamento. Foi? Então, assim, seguindo essa ordem autoritária que Napoleão vai adquirir, mesmo sendo uma república, tá? Tô frisando bastante para você memorizar essa parte. Ele vai, por exemplo, proibir que seus adversários se levantem contra ele. Outra, os jornais não vão mais poder ter aquela ideia da Revolução Francesa, de liberdade, igualdade, fraternidade, né? Então, ou seja, os jornais, a mídia, as pessoas não podem falar mal de Napoleão. Então, assim, qualquer uma pessoa que se levantar e questionar o seu governo será censurado. O que é censurado? Não pode falar, é proibido, tá bom? Então, assim, ele vai estar fazendo todas essas questões e para colocar ele na história, ele faz aquele Arco do Triunfo, que é esse aqui. Essa grande obra monumental, né, que é um símbolo de Paris, é um símbolo da França, 2, né? Isso aqui é uma construção de Napoleão, onde ele quer celebrar o seu nome na história, os seus grandes feitos, suas grandes conquistas, suas grandes batalhas, suas grandes vitórias. Porque lembre-se, ele é um general, tá bom? Então nós temos essa parte aí, né, que é o Arco do Triunfo, onde ele vai construir e ele finaliza essa obra em 1806. Mesmo ano que se inicia o bloqueio continental para atingir a economia da Inglaterra. Isso a gente já vai ver mais à frente, tá bom? Mas é a mesma data, só pra gente fazer uma comparação. Foi? Bom, economia na França durante esse governo de Napoleão. Com a Revolução Francesa, a França ficou um caos,
né? Porque você tinha os sans-culottes lutando e combatendo no campo. Então, assim, era muita gente fugindo da França, era muita gente morrendo guilhotinado, né? Os camponeses estavam revoltados, então tudo isso atrapalha, né, a questão da produção. Então, agora o Napoleão ele vai ter que reestruturar essa economia. E um grupo muito forte que colocou ele no poder foram os burgueses. Por quê? Os burgueses, eles olhavam para a Inglaterra, né, que já estava com a sua Revolução com a sua Revolução Industrial, muita produção, a burguesia mais forte. Então, os burgueses queriam estar nesse mesmo patamar, estar nesse mesmo grau de economia como a Inglaterra. Mas eles eram arcaicos, ainda eram muito feudais, ainda não tinha essa evolução. Então, por isso que é muito importante a presença autoritária do Napoleão protegendo o protecionismo e o intervencionismo, tá? São duas palavrinhas importantes, protecionismo e intervencionismo. Protecionismo, a palavra já diz, qual é a radical da palavra? Proteção. Então, se é proteção, alguém está protegendo algo ou alguma coisa. Então, nesse caso, é Napoleão que está protegendo a economia burguesa, tá bom? Contra quem? Contra os produtos manufaturados e industrializados da Inglaterra, que abastecia, ela conseguia vender para a Europa toda. Prenda essa ideia, porque o bloqueio continental, a vinda da família real para o Brasil, tem tudo a ver com essa questão aí desse protecionismo e desse intervencionismo de Napoleão perante a economia e protegendo a burguesia francesa, tá bom? Ficou claro isso? Então, intervencionismo, qual é a radical da palavra? Intervenção. Ou seja, intervenção é alguém que está intervindo em algo ou em alguma coisa. Exemplo, tem um conflito na sua escola, né, entre dois colegas, entre você e uma outra colega, e ninguém chega num consenso. Você acha que você está certo, seu colega acha que está certo. Quem vai intervir nesse conflito? Vamos colocar o caso, a professora ou o professor? Então, ou seja, ele vai intervir nessa situação. Então, o intervencionismo é isso. Napoleão, ele vai intervir, né, seja na questão política, seja na questão econômica, social, é tudo ele que vai intervir, tá bom? Por isso que remete a um governo autoritário, tá bom? Ficou bem claro esses dois conceitos de intervencionismo e protecionismo, tá? A gente vai ver isso muito claro quando eu pegar bloqueio continental. Foi? Então vamos lá. Então vamos pegar aqui a parte da economia, né? O Napoleão, ele vai estar adotando uma série de medidas, né, para beneficiar e fazer com que a economia na França cresça. Então, ou seja, ele vai confirmar e vai legalizar a distribuição de terras. Por quê? Vamos recapitular aqui uma ideia antiga. De acordo com o pensamento feudal, a terra ela pertencia ao nobre ou clero, né? Que era uma doação feita pelo rei. Porque toda a terra pertence ao rei. E esse rei, ele doa essas terras para o nobre e para o clero. Quem é o clero? É a igreja. Tá? E quem é o nobre? É o duque, o arquiduque, né? Esses são os nobres. Com a Revolução Francesa e o pensamento de república, de igualdade, fraternidade e liberdade, você tem os pensamentos também de propriedade privada, né, que já vem acontecendo na Inglaterra, aonde se eu tenho dinheiro, eu posso comprar a terra. Ficou claro? Tá bom? Então, ou seja, eu tiro o poder da terra da mão do primeiro e do segundo estamento. Se lembra daquela sociedade piramidal? Primeiro, segundo, terceiro estamento? Então, eu tiro as terras do poder do primeiro, clero, segundo, nobre, e deixo para quem tem dinheiro poder agora comprar sua casa, comprar sua terra. Ficou claro? Ótimo. Então, ele vai legalizar essa distribuição de terra,
tá? Para camponeses que adoravam ele, né, por ele ser um general, fazer guerras, conquistar territórios. Então a galera curtia muito a vibe de Napoleão. Outra coisa, ele vai mandar drenar pântanos. Drenar? Ou seja, lugares pantanosos, lugares que o solo não é sólido, a terra ela não é sólida, né? Ele vai mandar drenar essa água, esse líquido, essa coisa pantanosa, onde qualquer um poderia cair, você não pode produzir, não pode construir casas, então ele vai drenar esses pântanos, tá bom? Para facilitar e melhorar a locomoção ou uma produção nesses territórios. Vai construir estradas e pontes, que isso é importantíssimo, e muitas coisas foram destruídas por meio da revolta, da guerra, então ele vai mandar ele vai construir novas estradas para a locomoção do direito de ir e vir, que também está dentro da Constituição dos Direitos do Homem e do Cidadão. Vai facilitar o transporte e vai diminuir o preço dos alimentos, algo que motivou a Revolução Francesa. A galera estava passando fome. Então, ou seja, temos que melhorar essa questão alimentícia, esses preços, né, para que a população possa comer. Se a população come, a população não adoece. E se não adoecer, não vão morrer de fome. Então, eu protejo o meu povo, tá bom? Então, a gente precisa melhorar a questão da alimentação, para isso, uma redução dos preços, tá? Vai criar o Banco da França, né? Então, assim, você vai ter que agora criar um banco, já que a gente está comprando terras, eu estou comprando alimentos, acabou essa ideia de sociedade do antigo regime. Então, assim, agora a gente tem que criar um banco. Eu, burguês, eu tenho dinheiro, eu quero colocar meu dinheiro no banco, tá? Então, por isso que vai ser construído. Também ele vai controlar a emissão do papel moeda, ou seja, o dinheiro não pode ser produzido na quantidade que quiser, porque senão gera inflação, né? Então ele controla essa produção, uma certa quantia, não pode ultrapassar, tá bom? Ele vai evitar a inflação, né? E vai emprestar dinheiro às indústrias, tipo, olha, eu preciso ampliar as minhas máquinas, elas são muito arcaicas, são muito velhas, eu não tenho dinheiro para contratar novos funcionários, eu queria melhorar a minha fábrica, mas eu não tenho dinheiro. Então você pega o empréstimo. Quem vai estar emprestando esse dinheiro é o governo francês, ou seja, é Napoleão. Então, construiu-se um banco e agora a gente empresta dinheiro e, claro, vamos cobrar juros, né? Mas a indústria, novamente, a burguesia está sendo favorecida por Napoleão. E vai emprestar também dinheiro para o comércio, né? O que acontece naturalmente nos dias atuais, tá bom? E para proteger os setores, vai aumentar os impostos. Então, assim, para cada setor, para cada questão, tudo que a gente compra tem imposto. E é esse dinheiro que o governo arrecada para conseguir investir em outras áreas, como construções de pontes, construções de escolas, onde ele vai agora contratar novos professores, porque ele precisa de uma população alfabetizada para poder trabalhar nessas indústrias. Então, ele vai ter que ter esses gastos. Para isso, ele precisa cobrar impostos. E com isso, né, ele vai aumentar esses impostos e vai conceder prêmios para pessoas que conseguirem inventar novas máquinas para poder competir de igual para igual com as máquinas produzidas pela Inglaterra, tá? Sempre a arqui-inimiga de Napoleão vai ser a rainha dos mares, a Inglaterra, que já está mandando ver na Revolução Industrial, e aí a burguesia francesa não consegue competir. Por quê? Aí a gente entra naqueles conceitos de geografia, né? Se você tem uma produção em larga escala, a matéria-prima ela fica mais barata e aí você consegue produzir mais. Se você produz mais, você consegue vender com um preço mais em conta. Agora, diferente da França, onde era ainda uma produção artesanal, né, uma produção de artesãos familiares, então não conseguia disputar com as produções já de maquinofatura.
manufaturas. Acho que você já viu esses conceitos, né? Manufatura é manual. Maquinofatura vem de maquinar. Aí é uma produção feita por máquinas em larga escala, já é uma produção maior e com isso consegue ficar mais barato. Um outro problema, que eu não sei se a sua professora explicou, né, que depende de livros e livros, a França ela estava presa a um contrato de Mitwin, né, ou panos e vinhos com a Inglaterra. E a Inglaterra vendia tecidos e, em contrapartida, comprava vinhos da França. Só que assim, você precisa de tecido para roupa, para fazer a toalha da mesa, para fazer a roupa da cama, para fazer cortinas. Então a França, não sei se você lembra aquela questão de balança comercial favorável, né? Então você precisa exportar mais, ou seja, vender mais do que comprar. Quando você compra mais do que vende, a sua balança ela fica desfavorável e isso gera inflação. Então, assim, a França, ela tinha que comprar mais tecidos e ela não conseguia vender o vinho no mesmo mote, né, no mesmo valor. E isso sempre gerava uma crise para ela, né, de inflação e ela ficava assim, com a balança comercial dela desfavorável. Então, Napoleão ele vai cobrar maiores impostos, principalmente de produtos estrangeiros, e vai promover o desenvolvimento e a construção de novas máquinas, fora o investimento, né, de dar empréstimos a produtores, tanto de comércio quanto de indústria. Ficou bem clara essa parte da ajuda dele ao crescimento econômico burguês francês? Então tá, então a gente continua aqui, tá? Educação e direito. Muitas pessoas gostavam do Napoleão por causa disso. Por mais que ele fosse autoritário, mas muitos diziam assim, olha, mas ele está beneficiando a economia, né? Ele agora está construindo escolas para as crianças, ele está construindo escolas para formar professores, né? Para poder ensinar essas crianças. Então ele está investindo na educação, que era algo muito precário também na França, tá bom? Então, assim, ele vai estar criando o Código Napoleônico. O Código Napoleônico, às vezes os professores fazem uma comparação com os dias atuais, porque o Brasil adotou também esse Código Napoleônico, tá? Não sei se você viu isso no teu livro, mas fica aí, hashtag, né? Hashtag fica a dica. Tá bom? Então o Código Napoleônico vai servir como modelo para diversos países, inclusive o Brasil, como eu coloquei, aonde ele vai abolir definitivamente, com o Código Napoleônico, que a gente vai abolir os privilégios dos nobres e do clero. Então, assim, não tem mais regalia, a gente não paga imposto, né? Agora vai pagar imposto sim. E aí você está diminuindo essas diferenças, né, sociais e econômicas entre o primeiro, segundo e terceiro estamento. Ficou claro aí? Então a gente continua. Também ele vai proteger o direito à propriedade privada. Isso quem pensou esse conceito de propriedade privada é o Locke, John Locke, que era um inglês, onde ele fala que é o que pensa essa ideia de propriedade privada, e quando você estuda a Revolução Industrial, você vê a palavra enclosures, ou cercamentos, né? Onde as pessoas agora compram a terra, e aí eu coloco cercas na minha terra, por isso que é cercamentos, ou em inglês enclosures, e aí eu vou criar ovelhas, porque a ovelha vai gerar lã eu vendo para a indústria de tecido e aí vai para as maquinofaturas, produção de tecido, tá bom? Então, é uma economia maravilhosa, tá? Então, pensando nisso, Napoleão, ele vai, dentro do Código Napoleônico, garantir o direito à propriedade privada. Ficou bem clara essa ideia? Então, tá bom.
A outra coisa que também pegando aquelas ideias da Revolução Francesa, né, dos direitos do cidadão e do homem, de liberdade, igualdade, fraternidade, que foram os lemas e temas da Revolução, ele vai também garantir essa questão que todos os homens são iguais perante a lei, tá? Então, assim, lembrando, negro, escravo, não era considerado cidadão. Mulher também não, né? Isso aí são direitos mais pra frente. Mas os homens, tá? São considerados iguais perante a lei e a sociedade, tá bom? E também ele vai separar o casamento civil entre religioso e civil, algo que no Brasil só vai acontecer a partir do momento da República, né? Quando a gente tem a Constituição da Primeira República no Brasil, em 1891, né? Onde você vai separar definitivamente essa ideia de clero e Estado, tá bom? Então, já na França, você já vai ter essa separação. No Brasil, só quase no finalzinho do século XIX, tá? Outra coisa, o Código Napoleônico também vai favorecer a burguesia, só para variar, proibindo os sindicatos e os trabalhadores, os operários, de fazerem greve. Então, assim, você recebe o salário X, fica feliz, tá? Aceita que dói menos. Então, assim, não pode se fazer sindicatos, né? Quem manda na França sou eu, Napoleão. Então, assim, obedeça ao seu patrão, trabalhe feliz e contente, tá? Essa é a ideia aí. E aí, com a popularidade elevada, né? Porque Napoleão estava fazendo várias melhorias, ele vai proporcionar um plebiscito. É chato essa palavra, né? Às vezes a gente dá uma rolada. O que seria o tá vendo? Plebiscito? É uma consulta popular, onde você pergunta assim, o que vocês querem como sociedade? Então ele vai perguntar o seguinte, olha, eu sou um cônsule, estou fazendo várias melhorias, mas estou vendo que meu mandato vai acabar, logo logo vai ter novas eleições. Vocês querem que eu continue ou vocês querem que venha um outro que eu não sei o que vai fazer, se vai seguir o que eu estou fazendo? E aí a população opta pela permanência de Napoleão no governo e no poder. E com isso, ele vai estar agora com o título de cônsul vitalício. E aí, ou seja, vitalício, a palavra quer dizer o seguinte, vital, vida. Então é para a vida inteira, né? Esse título de cônsul. Só que aí Napoleão ainda ficou assim, podia ser mais, né? Ainda estou numa república. Vou fazer uma nova consulta popular. Então, depois de 2 anos, ele faz novamente em 1804. E aí ele pergunta, gente, vocês me querem agora, né, sendo coroado como imperador da França? E aí ele vence, então ele se titula imperador, né? Uma cena incógnita, que o Papa, né, vai lá fazer parte, que era toda uma celebração, e aí ele fala, não, eu tenho poder. Então ele pega a coroa na mão do Papa, auto-se titula rei, auto-se coroa, eu sou o novo imperador da França, e pega o cetro do poder, e aí a partir daquele momento a França, ela sai, a partir de 1804, a França sai desse regime, tá, de república e vem agora para o império. Então, esse império napoleônico, essa era napoleônica. E novamente, ele como um grande general que gosta de lutar, ele vence muitas batalhas em terras, ele vai ter muitas conquistas e isso vai trazer muito lucro para a França. Claro que guerra também traz muitas mortes, muitos prejuízos, mas também traz novas terras, traz novas economias e traz novos recursos, tá? Então, assim,
as pessoas gostavam desse lucro que ele trazia, e só mais à frente que vão perceber que essas guerras não foram tão boas assim para a França, tá bom? E aí a gente vai ver que o Napoleão ele vai começar a perder a sua popularidade. E aí você tem aqui essa fase do Império. Lembra o seguinte, Império, todo mundo quando é imperador, ele busca expandir o seu território, tá? Às vezes, quando a gente tem um rei, ele só quer governar para o seu reino e para o seu povo. Quando eu me intitulo um imperador, muitas das vezes eu quero expandir os meus territórios e os meus domínios. Império, tá? Então a gente pensa em Império Romano, né? É isso, é guerrear, conquistar e expandir, bom? Ficou claro esse conceito? Então aqui, expansionismo militar. Então como a gente já entendeu o conceito de império, então expansionismo é de expandir, né? Crescer. Então é isso que ele quer, transformar o seu poder num algo emblemático, todo mundo tema, porque eu sou Napoleão Bonaparte e a qualquer momento eu posso invadir você, tá? Então essa é a ideia aí da expansão militar napoleônica. E aí, novamente, quem eu falei pra você que é a maior inimiga dessa França? É a Inglaterra. Então, Napoleão, ele vai tentar, né, brigar com a Inglaterra na Batalha de Waterloo. Gosto dessa palavra, Waterloo. Mar não é o forte de Napoleão e ele vai perder essa batalha contra a Inglaterra. E assim, é a primeira grande derrota de Napoleão, né, onde o almirante Nelson, perdão, Waterloo é mais à frente, desculpa, eu gosto tanto dessa palavra, é a Batalha de Trafalgar, é verdade, né? Em 1805, a Marinha Francesa vai tentar invadir a Inglaterra, aonde você tem a Batalha de Trafalgar, que é vencida pelo almirante Nelson. Almirante é marinha, né? Então a Inglaterra é conhecida como a rainha dos mares. Então é que a Batalha de Waterloo é mais à frente, desculpa, antecipei, dei spoiler, olha isso. Então assim, na Batalha de Trafalgar é a primeira grande derrota, né, de Napoleão para a Inglaterra. E aí o que ele faz? Destruir a Inglaterra economicamente por mar, sendo ela uma ilha e sendo ela a rainha dos mares, não vai dar. Sou inteligente o suficiente para perceber isso. Mas, contudo, entretanto e todavia, sou ótimo na terra. Então eu vou decretar a partir de 1806 o bloqueio continental. Bloqueio. Vou bloquear você no meu Face, vou te bloquear no WhatsApp, né? Ou seja, impedir de você ter contato. Continental vem de continente, ou seja, eu vou bloquear a Inglaterra dela poder acessar o continente europeu, já que ela é uma ilha. Então, aonde ela tentar negociar e vender os seus produtos no continente europeu, em território, eu vou invadir esse país que me desobedeceu. Aí eu consigo, porque é por terra. Então essa é a ordem de Napoleão. Nenhum país mais pode comercializar com a Inglaterra. Se você quer produto manufaturado, você vai comprar do meu país, da minha burguesia, da minha manufatura. Só que os produtos franceses eram de baixa qualidade, eram mais caros, não eram tão bons quanto a Inglaterra. E aí os governantes, né, dos outros países, aí Portugal, Espanha, Rússia, Prússia, ficaram, caramba, e agora, né? Eu compro mais caro com a França, ou eu compro com produtos melhores com a Inglaterra e desobedeço Napoleão e posso ser invadido. Difícil essa questão. Então, ou seja, Napoleão ele vai perceber que o bloqueio continental não está dando certo, a Rússia está desobedecendo, porque a Rússia era agrária, né, czarista,
E ela vendia seus produtos agrícolas para a Inglaterra e, em contrapartida, comprava os produtos manufaturados. Portugal também estava preso no mesmo tratado que a França, né? Tratado de panos e vinhos. Então, assim, se Portugal rompe o acordo com a Inglaterra poderia invadir Portugal. Mas se Portugal desobedecesse Napoleão iria invadir Portugal. E aí, que inimigo escolher? A Espanha também estava negociando com a Inglaterra. Então, ou seja, Napoleão ele descobre que a Espanha está desobedecendo o bloqueio continental, ele descobre que a Áustria, que a Rússia, né, que Portugal, todos desobedeceram a ele e que a Inglaterra continua negociando livremente as suas mercadorias. E aí é quando Napoleão começa a fazer as suas investidas, né, invadindo vários países, como já falei aqui, com a Rússia, a Prússia, né? Então você tem a grande batalha que é na Rússia, onde Napoleão vai perder também feio, por conta do inverno, né? O inverno vence as tropas napoleônicas e mostra que esse Napoleão ele não é invencível na terra. E aí você tem uma derrota muito feia para Napoleão, porque milhares de soldados morreram, ele não soube recuar e isso traz uma queda na popularidade de Napoleão e vai começar a se questionar se realmente ele é a melhor escolha para essa França, tá? Então aqui, apesar da resistência dos povos, né, dominados pelo bloqueio continental, você vai ter aí várias conquistas feitas pelo exército francês e por volta de 1812 Napoleão vai atingir a sua máxima extensão, né? E vai conquistar vários países. Ele tira, por exemplo, da Espanha o rei do trono, coloca o seu irmão, que é o José Bonaparte. Isso aí também vai gerar muitos conflitos dentro da Espanha, porque a Espanha não vai aceitar um estranho ocupando o trono espanhol, e isso favorece as lutas de independência na América Espanhola, tá bom? Então, assim, essa invasão napoleônica a partir de 1807, 1808, tanto na Espanha quanto em Portugal, né, vai favorecer essas lutas de independência. Então, para Portugal, Napoleão vai ameaçar invadir, né, o território. Portugal fala com a Inglaterra, pede ajuda, onde o almirante inglês vai estar ocupando o território português e as frotas marítimas da Inglaterra chegam a atracar nos portos de Portugal, em Lisboa, e aí leva toda a família real, os nobres, e assim juntos, todos os livros da Biblioteca Real Portuguesa, o ouro, tesouro de Portugal também vem para o Brasil, tá? Então assim, é por isso que a família real vem para o Brasil em 1808, inicialmente chega em Salvador, Bahia, e depois parte para a capital, Rio de Janeiro, onde vão ocupar esse território aqui, né, do Brasil, inicialmente fugindo da invasão napoleônica. Antes que Napoleão destronasse, ele pede ajuda da Inglaterra, tá? Então já fica aí a dica quando a gente pegar Brasil, beleza? Então aqui, as reações militares bonapartistas, né? Dentro da França de Napoleão vão ter várias críticas, como eu falei, por causa dessas mortes escabrosas, principalmente quando você tem uma invasão na Rússia. E você vai ter milhares de soldados franceses sendo executados e mortos durante essa guerra, né? E todo aquele ideal que mobilizou a Revolução Francesa de liberdade vai desaparecer durante o governo da era napoleônica. E aí a galera começa a falar assim, puxa, a gente lutou tantos anos para ter uma liberdade, uma igualdade, uma fraternidade, e agora a gente não está mais vendo nada disso com Napoleão Bonaparte. Será que é isso que a gente quer realmente? Então começa a vir esses questionamentos contra o governo de Napoleão. E aí você vai ter também, nesse exato momento, uma união, né,
da Rússia, Prússia, Inglaterra e Áustria, juntando seus exércitos para combater e neutralizar Napoleão. Então, deixa eu ver aqui. Você também vai ter resistências na Espanha, onde o irmão de Napoleão, José Bonaparte, agora ele é retirado do trono espanhol. Além disso, o bloqueio continental não vai acabar com a economia da Inglaterra, porque ele acreditava que se eu atingir a economia inglesa, eles vão ficar enfraquecidos e eu consigo, né? Batalha naval, água, destruir a Inglaterra. Não deu certo, não foi isso que aconteceu. Então, assim, os planos dele com o bloqueio continental só trouxeram prejuízos também para ele, né? E aí o primeiro inglês, né, primeiro ele perdeu para os ingleses, vai continuar conseguindo vender seus produtos livremente para os outros países, como a gente já observou, né, que a Inglaterra continua a vender seus produtos. Segundo, as nações agrárias, como eu coloquei a Rússia, que vendia e dependia da sua economia, né, para vender para a Inglaterra, algo que a França não comprava. Então a Rússia também rompe esse bloqueio continental com a França. E aí, por essa razão, a Rússia vai romper o bloqueio em 1810, que aí vai ocasionar, como eu já expliquei, essa invasão napoleônica no território da Rússia, que é gigante, e ele pega num momento crucial, que é o inverno, e é muito interessante que ele manda envenenar as plantações, queimar as casas, envenenar os rios. E aí, quando ele se percebe que está sendo derrotado, acuado pelo exército russo, e ele regressa, dormir aonde, se abrigar aonde daquele frio, comer o que, beber o que, está tudo envenenado e ele está com fogo em tudo. Então, os soldados ou morrem de frio, ou morrem envenenado, ou morrem congelado, né? Falei a mesma coisa. Ou morrem com fome, ou morrem pela guerra, ou morrem envenenados, né? E aí são problemas graves que o exército napoleônico vai receber ali na Rússia. A derrota na Rússia também vai encorajar que a Inglaterra, a Áustria, Prússia e Rússia formem uma liga, formem um exército, né, entre todos esses países para combater o exército napoleônico. Como já falei, Napoleão era muito forte em terra, mas depois dessa derrota na Rússia, enfraquece a moral dele e também ele tem uma baixa muito grande de soldados. E aí você tem, em 1814, Napoleão sendo aprisionado na ilha de Elba. Então lembra, primeira prisão, tem 2 ilhas. Lembra o seguinte, Elba Ramalho, nordestina, paraibana, ótima cantora, né? Então assim, a primeira ilha que Napoleão é preso é na ilha de Elba, tá bom? Em 1814. E aí ele fica aprisionado nessa ilha, mas ele consegue fugir, ele tem aliados, ele consegue fugir e a gente chama de governo dos 100 dias. Ele regressa para essa França, que nesse exato momento tinha colocado no trono o herdeiro do rei guilhotinado, Luís XVI, então agora assume Luís XVIII, né? Então, ou seja, ele tá ali, só que não era popular, né? As pessoas não gostavam muito mais da família dos Bourbons, não queria esse regresso da monarquia na França. Então, assim, quando Napoleão volta, muitas pessoas que ainda gostavam, ele tinha um certo prestígio, tinha uma galera que não curtia ele, mas tinha uma galera que curtia, prestigiava. Ele vai assumir, o rei Luís XVIII parte fugido, apavorado, com medo também de ser morto, né? E aí Napoleão assume e a gente chama do governo dos 100 dias. Quando Inglaterra, Prússia, Áustria e Rússia veem que Napoleão regressa para a França e tenta combater o exército desses aliados, eles vão reunir 1000 homens, na época muita gente, 1000 homens para destruir definitivamente Napoleão. Então aí você tem justamente agora sim, na Batalha de Waterloo,
Tem que ter um filme com esse nome, né? Waterloo. Então, assim, você tem Napoleão sendo destruído na Batalha de Waterloo em 1815, e aí ele é aprisionado pela segunda vez. E aí você lembra de uma santa. Ele é preso na ilha de Santa Helena. Então, primeiro, 1814, Ilha Elba. Em 1815, Ilha de Santa Helena, uma pequena ilhazinha, aonde, segundo rege a lenda, que existe toda uma lenda em cima disso, Napoleão morreu ali em 1821, tá bom? Então ele não consegue fugir da Ilha de Santa Helena, e aí, como está constando, ele morre em 1821. Após a morte de Napoleão, você vai ter o Congresso de Viena. Por que ele tem esse nome? Que foi feito em Viena, né? A galera sempre é muito criativa com os nomes. Então, Congresso de Viena, feito na cidade de Viena. Vai reunir os países que se aliaram contra os domínios de Napoleão, Rússia, vamos lá nos sonzinhos, né? Rússia, Prússia, Áustria, Inglaterra, e convida essa França, que agora não é mais bonapartista, né? Então eles convidam a França de Luís XVIII também a participar. E aí, nesse Congresso de Viena, você vai ter dois conceitos muito importantes. Anota aí, por favor. Princípio da legalidade, ou seja, aquilo que é legal, e a política de equilíbrio europeu. A política, que é primeiro, que é o princípio da legalidade, que é discutido no Congresso de Viena, é quais eram os governos que estavam de forma legal nos países dominados por Napoleão antes da Revolução Francesa. Tinha a dinastia dos Bourbons, né? Então é legal o trono de Luís XVIII. Porque se não houvessem guilhotinado seu irmão, se Napoleão não houvesse assumido o trono, né, francês, ele teria assumido pelos direitos do antigo regime. Então, o trono, por legalidade, volta para Luís XVIII. Portugal, a família real teve que fugir. Dom João, ele ainda não é rei, né? A Dona Maria I ainda está viva, ela só falece em 1816, então depois que ele pega o título de Dom João VI, mas por enquanto ele ainda é o príncipe regente, por mais que ele esteja governando, porque a mãe dele mentalmente não estava muito bem. Fala o seguinte, Dom João, Dona Maria, que foram, né, para o Brasil, sua colônia, podem voltar para Portugal. A Espanha, né, que teve o seu rei destronado, também pode assumir. Todos os países que teve a sua estrutura geográfica alterada, seu território alterado. Vamos agora reorganizar. Qual era o mapa antes de 1789? Então esse aí vai ser a nova estrutura, tá? Então o Congresso de Viena vão estar discutindo e reorganizando esse mapa geopolítico antes das invasões e antes mesmo da própria Revolução Francesa. Ficou claro? Agora, segundo, que é o equilíbrio europeu, né? Essa política do equilíbrio, lembra, uma balança, equilíbrio europeu. Napoleão desequilibrou essa balança na Europa, né? Aonde um homem quis dominar um continente. Então, o Congresso de Viena vai dizer o seguinte, a gente não pode mais permitir que, a partir de agora, nenhum outro governante, seja da França, seja da Inglaterra, seja da Prússia, seja de qual for, faça isso que Napoleão fez. Então vamos nos unir para que a gente possa estar limitando esses poderes de um outro ditador, de um outro imperador, tá bom? Essa aí é a questão. E aí quem pensa nisso tudo é justamente o príncipe Metternich da Áustria, tá? Então Metternich é ele que vai tentar controlar essa expansão, né, que a gente viu durante a Era Napoleônica. Outra coisa que você vai ter, que são os novos senhores da Europa, que é a Áustria, a Prússia, a Rússia e Inglaterra, né? Eles vão realizar uma nova divisão desse mapa europeu
E aí isso vai beneficiar bastante, né, os interesses desses países que agora são os mais fortes. E os territórios dos povos alemães, que vão formar a Confederação Germânica, vai ser dividido entre o Império Austríaco e Prussiano. Isso você vai ver quando você estudar o século XIX, que a Prússia ela vai apoiar a unificação da Alemanha, que isso aconteceu em 1871, e quando tem a Primeira Guerra Mundial, a gente chama de Império Austro-Húngaro, né? Então aí por causa dessa uniãozinha aí, depois de 1815 com o Congresso de Viena, tá bom? Mas isso você vai ver um pouquinho mais à frente, tá? E aí você também agora, para formar uma liga, tipo um exército, né? Que vai que outro louco apareça, você tem a Santa Aliança, tá? A Santa Aliança ela tem a responsabilidade de manter esse equilíbrio europeu, tá bom? E aí vai ser formada, a Inglaterra não participa da Santa Aliança, é só a Rússia, Prússia e Áustria, né? É isso mesmo, né? Prússia, Áustria e Rússia, que vão participar da Santa Aliança, tá bom? Ou seja, impedir qualquer tentativa de dominar um outro país por um outro governante, tá bom? Ficou claro isso? Bom, é só isso mesmo, né, que nós vamos ter por agora de era napoleônica. Acho que ficou claro, mas novamente, se bater uma duvidazinha, ficou, não entendi direito isso, Karina, só perguntar, tá bom? Beijo, o próximo vídeo vai ser sobre a independência do Brasil. Então eu vou fazer uma leve análise novamente da vida da família real, o que trouxe de benefício e como isso contribuiu e colaborou para a luta de independência, tá bom? Beijinho!